Boa noite, nós somos acadêmicos da UNEMAT e cursamos Geografia em Comodoro. Nós vamos falar dentro da disciplina de Geografia Política e Geopolítica sobre um conflito histórico. E nosso estudo é sobre a Guerra dos Seis Dias, que envolve o Estado de Israel. Só que para falarmos da Guerra dos Seis Dias, a gente tem que entender um pouco sobre a história de Israel, que ela é tanto religiosa e política. E tudo começou, né, quando Israel se tornou um povo através do rei Davi, que foi seu primeiro governante. E dentro desse tempo, o rei Davi governou Israel por 400 anos, é a sua linhagem, né? A partir dele governou 400 anos. E depois desse tempo, Israel foi muito atacada por outros povos, né? Dentre eles Nabucodonosor, que foi, né, o primeiro povo, né, que atacou Israel, né, exilando todos os judeus. Depois veio Ciro da Pérsia, e que reinou mais um tempo sobre Israel. Depois veio Alexandre o Grande, que governou mais um tempo, em torno de 200 anos, né, governou, né, os gregos governaram, né, comandaram Israel, né, assim, Israel se tornando uma província apenas. Aí depois de Alexandre o Grande veio a Roma, que exterminou praticamente boa parte dos judeus, né, fazendo com que os judeus dispersassem para todo o mundo. E na década de 70, né, que foi o maior massacre, né, o maior tempo de dispersão dos judeus, e somente em 1948, com a ajuda das Nações Unidas, que Israel começou novamente a se restabelecer como um povo, como uma nação. E o Edmilson, meu colega, vai continuar essa história falando especificamente de 1948 para frente. Boa noite. Então, dando continuidade ao que Renan estava falando, né, sobre a Guerra dos Seis Dias, eu vou falar mais específico a partir do ano de 1948, né, que foi a partir da criação oficial do Estado de Israel, né. E Israel, né, onde foi criado, ele foi fundado num local muito estratégico, né, que tinha duas saídas, uma para o Mar Vermelho e uma para o Mar Mediterrâneo. Só que tinha a seguinte questão, né? Que uma dessas saídas, que era para o Mar Vermelho, Israel tinha que passar por dois territórios inimigos naquele momento, né? Que era o Egito e a Arábia Saudita. E diante dessa situação, né? No tempo estava o presidente Gamal Abdel Nasser, que ameaçava todo o tempo, presidente do Egito, né? Que ameaçava todo o tempo fechar essa passagem estratégica para Israel, no qual ia ser muito prejudicial, né, para o Estado de Israel. Além disso, né, o Egito estava num pacto, né, já conhecido como Liga Árabe, que era Síria, Jordânia, Arábia Saudita, o Egito e o Iraque, né? Que se um desses países fossem atacados, todos os outros entrariam na guerra, né? E essas ameaças em maio de 1967 se concretizaram, né? Com o fechamento dessa passagem estratégica, o que prejudicou muito, né, economicamente Israel. Então, além desse fechamento, né, ele concentrou tropas na divisa de Israel, né. Então, Israel se viu diante de uma situação muito difícil, tanto belicamente como numericamente entre soldados, né, pois não conseguiria lutar contra cinco países. Então a estratégia que ele teve era se eu ficar esperando, eu vou ser massacrado, né? A única esperança que eu tenho é eu atacar primeiro, né? E foi o que ele fez, né? O conflito ocorreu em maio de 1967, que ficou conhecido como a Guerra dos Seis Dias, né? Foi um conflito que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, tendo sido, né, a mais consistente resposta à fundação ao Estado de Israel, né? E além de fechar, né, o Estreito de Tirã, o Egito, Iraque e Jordânia e Síria posicionou milhares de tropas, né, em preparação para um ataque coordenado, né, que era a Liga Árabe que eles tinham, né? Diante dessa situação, né, Israel se viu apenas uma situação, né, tem que atacar primeiro. E foi no dia 5 de junho, né, que caças israelenses tomaram uma posição estratégica, tomando uma rota, né, pelo mar Mediterrâneo, voando em baixa altitude que não foi percebido, né, pelos radares egípcios, né, e pegou praticamente todos desprevenidos, né.
E com esse ataque foi tão bem sucedido, né, que praticamente acabou em solo com quase 90%, né, da Força Aérea Egípcia, o que era mais bem preparada naquela época, né, naquela região, né. E, e diante disso, né, mais ao norte, que estava ocorrendo, né, contra os outros países, né, contra os exércitos jordanianos, sírios e iraquianos, a estratégia israelense foi se manter na defensiva. Com a derrota, né, do presidente egípcio, Nasser, o presidente Gamal Abdel Nasser, ordenou, né, o recuo das forças egípcias e enviou relatórios falsos aos jordanianos que indicavam que os egípcios estavam vencendo a guerra. Esse relatório, né, pedia que os exércitos avançassem suas tropas pelo norte, indo para cima de Israel, né? E com resposta, né, a esse avanço, né, Israel atacou as bases da Jordânia e no momento, né, outro momento muito estratégico, no momento em que estavam reabastecendo, resultando praticamente em toda a força aérea jordaniana, Israel, né, acabou com eles em terra ainda. Outro grande vitória para o lado de Israel. Os sírios também, motivados pelo relatório falso, avançou, só que foi imediatamente interrompido pelas forças, né, do que já estavam esperando ele. Então essa foi a Guerra dos 6 Dias, né, que foi uma tremenda vitória, né, de Israel contra 5 países árabes, né. Após 6 dias do início da guerra, né, praticamente Israel conseguiu o que é todo hoje, né, totalmente eles lutam para reconquistar as áreas que Israel tomou nesses 6 dias, que foi a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã, né? Então essas brigas que a gente vê hoje, né, conhecido como a Terra Santa, né, que tem essas brigas, praticamente é todo durante esse período, igual o Renan disse, né, que é uma briga religiosa também, né, uma briga religiosa e briga de Então, pessoal, essa foi conhecida como a Guerra dos 6 Dias, né? E esse é o nosso trabalho. Boa noite, pessoal. Fique com Deus, tá?